nós estamos aqui. Vocês podem sentar, né? Amém. Meu Deus. Glória a Deus, né? Irmãos, nós estamos na Semana da Família, né? Mas o Senhor, Ele me deu uma mensagem que tem por título 2 tipos de vasos, né? 2 tipos de vasos. Eu acredito que os irmãos já até memorizaram, né, o versículo, o tema, né? Atos 9:15. Já ouviram bastante sobre esse versículo aqui, né? Mas nessa noite, né, nós vamos aprender mais um pouquinho. Amém? O Senhor, Ele sempre está pronto a falar conosco. Sempre trazendo uma palavra segundo o que nós precisamos, né, irmãos? Eu creio que nós precisamos, nessa noite, aprender mais um pouco e descobrir que tipo de vaso que eu estou sendo. Amém? Porque todos aqui são vasos, amém? Todos são vasos. Já descobriram se são vasos mesmo? Então vamos lá, vamos abrir aí em Atos 9:15, né? E em Atos 9:15, ele vai contar aí a história de Saulo, né? Todos já conhecem, são cientes aí, né, da conversão de Saulo. E nós vamos aqui aprender um pouquinho sobre o processo, né? Essa noite eu estava meditando nessa palavra e o Senhor me ajudou a fazer esse esboço bem pequenininho. Então vamos aprender um pouquinho, amém? Sobre o processo. Saulo, ele passou por um processo, né, irmãos? Ele passou por um processo. E às vezes nós estamos passando por um processo. E às vezes o processo, ele dói, né, irmãos? O pastor trouxe aqui algumas notícias. Algumas eu sabia, outras não. Mas acredito que assim como os nossos irmãos estão passando por um processo, todos aqui todos nós passamos por um processo. E Saulo, né? Todos somos sabedores que ele perseguia os cristãos. Porém, ele teve um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus. E ele passou de perseguidor a ser perseguido. Isso, né? Nós sabemos um pouco aí sobre a história de Saulo. E ele era um homem muito intrépido, né? Ele era o soldado do exército contrário a Deus. Mas, o que a Bíblia fala lá? Que quando ele teve um encontro com Jesus, aí ele teve a sua transformação. Ele começou o seu processo. Mas para isso foi um processo, vamos falar assim, impactante. Porque já pensou um homem que via, naquele momento ele perdeu a sua visão. Quem aqui já perdeu a visão alguma vez, irmãos? Quem aqui já teve essa notícia? Olha, você vai ficar cego. Quem aqui já teve essa notícia? Ninguém, né? Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Porque perder a visão é algo impactante. Porque nós sabemos que a gente cria uma dependência. E naquele momento, o Senhor estava, né, tratando com Saulo. Saulo passou a depender. E quando ele teve esse encontro com o Senhor, que ele perdeu a sua visão, ele passou por esse processo, ele passou a ficar mais sensível a ouvir. Amém? Às vezes nós perdemos algo, mas Deus nos mostra que às vezes é necessário o quê? Ouvir. Então nessa noite nós estamos aqui aprendendo a ouvir. Amém? Amém. E Paulo naquele momento, ele passou, né, por essa situação, algo inesperado, foi uma surpresa.
E às vezes nós passamos por situações na nossa vida, irmãos, parecidas. Coloquei aqui, né? Talvez doenças permitidas por Deus. Às vezes a gente não espera. Às vezes é consequência de escolhas, sim, mas às vezes é algo permitido por Deus. E naquele momento ali, Saulo perdeu a sua visão. Foi algo que foi o quê? Permitido por Deus. E quando nós passamos por algo que é permitido por Deus, Deus ele tem um propósito. Amém, irmãos? Mas nós precisamos ter fé. Então Paulo, naquele momento que ele ficou cego, a cegueira deixou a sua audição sensível à voz de Deus. Ele falou, né? Quem és, Senhor? Porque ele ouviu uma voz falando com ele. E ele não conhecia a voz de Deus. Será que nessa noite, se o Senhor falar conosco, nós vamos reconhecer que Deus está falando conosco? Ou será que nós seremos como Saulo? Perguntar, quem és, Senhor? Ou será que a nossa audição está distraída com algo? Então que nessa noite a nossa audição ela esteja atenta para o que Deus ele quer falar conosco. Porque nós só iremos suportar o processo quando nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus. E Deus ele trata com cada pessoa de modo único, porque Ele conhece as nossas peculiaridades. Vamos lá em Atos 9:5. O que fala lá em Atos 9:5? Fala assim, ó. E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha como Jesus ele foi tão direto com ele. Jesus ele poderia falar, na visão dele, ele estava perseguindo os cristãos, não a Jesus. Mas quem é o dono da obra? Será que é o cristão? Será que o dono da obra que é o pastor Walton? Eu acho que é o pastor Douglas. Será que é o pastor Douglas? Não. E naquele momento, Saulo, ele descobriu quem é o Senhor. Ele disse, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Então, irmão, se você está sofrendo alguma perseguição, saiba que a pessoa ela não está perseguindo diretamente você. Ela está perseguindo o dono da obra, o dono do vaso. Porque nós temos um dono. E naquele momento, o que Jesus falou? Eu sou Jesus. O Senhor, ele se apresentou a Saulo. Aleluia. E o Senhor, ele foi tão direto com Saulo que ele falou, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então ele usou um termo que era típico lá deles. Se a gente for parar para pensar, o que significa isso, né? O que significa isso? Então o Senhor estava dizendo bem assim, duro é para ti querer recusar minha proposta, querer recuar, retroceder. Então o que ele tinha que fazer? Aceitar o processo. Às vezes é duro para nós, sim, é duro aceitar o processo, mas é necessário. É necessário. Às vezes é necessário nós passarmos por mais um deserto, sim, às vezes é necessário. Às vezes é necessário nós passarmos por alguma dificuldade, sim, às vezes é necessário, irmãos. E só Deus conhece o nosso futuro e sabe o que nós precisamos. Às vezes nós nem sabemos a fé que nós temos. Às vezes nós pensamos que temos fé e nem temos. Às vezes nós pensamos que nós somos fortes e nem somos. Ou às vezes pensamos que somos fracos. E é na adversidade que o Senhor vai mostrar que somos fortes. Então, o que o Senhor estava se revelando ali? Eu sou Jesus. Eu sou aquele a quem tu persegues. Olha como o Senhor se revela a ele. Mostrando que ele tinha poder, tirando a sua visão. Foi algo impactante. Se Deus tivesse falado, quem sabe com ele, sem ter feito nenhum sinal, algo do tipo, ele talvez, com o coração duro, talvez não fosse perceber, depois ele fosse esquecer. Mas não, Deus, o Senhor, ele é sábio. E ele sabe como trabalhar como cada um de nós. Às vezes a tua prova ela pode ser dura para o teu irmão, mas para ti é necessária. E o Senhor ele vai dar
força para passar, né, pelo processo, irmãos. Quando é de Deus, Ele ajuda a passar pelo processo. Nós não estamos sozinhos. E ali naquele momento, Saulo estava iniciando um processo com o Senhor. E o que a gente percebe aí também, né? Que no caso de Saulo, ele recebeu ajuda de varões. Aí no 7 fala bem assim: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então quer dizer que ele tinha o quê? Testemunhas. Ele tinha testemunhas ali. E foram essas testemunhas que o ajudaram. Então, às vezes, nós precisamos de pessoas para nos ajudar no processo. Mas, às vezes, nós precisamos somente de Jesus. E quantas vezes a gente pensa assim: eu estou sozinha aqui nesse processo. Mas saiba que o Senhor, Ele não te abandona. O Senhor, Ele está contigo. Às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, mas não, o Senhor, Ele sempre levanta alguém. Quem sabe Deus, Ele quer levantar você para ajudar outra pessoa. Quem sabe Deus, Ele quer levantar Ananias nessa noite para ajudar Saulos. Ou quem sabe você pode ser um Saulo que nessa noite o Senhor vai levantar também, vai usar. E o que aconteceu? Deus, o Senhor se revelou a Saulo e tinha varões aí para ajudá-lo. No caso dele, ele recebeu ajuda para chegar até o seu destino, até Damasco, porque ele estava cego. Ele não ia conseguir sozinho. Então, às vezes é tão difícil que nós não conseguimos sozinhos, irmãos. Será que se eu ficar lá em casa, sozinho, passando pelo processo, eu vou conseguir? Não, nós temos que estar aqui juntos na igreja, buscando, orando. Essa campanha é uma bênção, né? Porque ela está dando força, está levantando, está abrindo visões. Quem sabe muitas pessoas estão como Saulo, com escamas na visão, não estão conseguindo ver. Mas nessa noite, em nome de Jesus, essas escamas vão cair. Amém? Em nome de Jesus. E ele recebeu ajuda para chegar ao seu destino. E ali foi, né, que ele recebeu um tratamento. E o tratamento de Deus às vezes é doloroso, né, irmãos? Se nós formos analisar aqui o texto, o que ele passou por 3 dias sem ver. Imagine aí passar 3 dias sem ver, num local onde você não conhece. Às vezes em casa vai embora energia e o que a gente fica? A gente já fica perdido. Tem algumas pessoas que já ficam com medo. Imagina no lugar onde você não conhece e ficar sem visão. Mas ali foi um tratamento com Saulo, né? E ele não, a Bíblia fala que ele não comeu e nem bebeu. Aí no versículo 9 ele fala assim: e esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Se nós formos analisar, ele já estava ali, jejuando, né? E com certeza orando, porque depois que ele teve esse encontro com Jesus, ele passou a falar com Deus, a conversar com Deus. Às vezes nós precisamos passar por processos, por tratamentos para adquirir intimidade com Deus. Às vezes nós conhecemos de ouvir, mas Deus, Ele quer ter o que? Intimidade conosco, irmãos. Às vezes a gente ouve: olha que bonita, a irmã recebeu uma cura. Poxa, né? Que legal, a gente fica alegre, a gente dá glória a Deus. Mas quando é conosco é diferente. Quando o deserto é conosco é diferente, não é? Ou quando é com familiar, com um filho, com um pai, com uma mãe, com um irmão, a gente não sente? Pois é, então, irmãos, nessa noite o Senhor, quem sabe alguns vão passar por tratamentos aí. Amém? Você recebe? Já pensou o Senhor chegar contigo e falar: olha, você vai passar por um tratamento? Quem aí recebe esse tratamento?
Amém? Vocês são corajosos? E Saulo, ele jejuou, quem sabe? Foi o primeiro jejum de Paulo. 3 dias, irmãos. Quem é que já jejuou 3 dias direto, sem beber, sem comer? Então sabe da experiência, né? De Saulo. E ele esteve ali e Deus ele já estava tratando com ele, né? E aí entra em cena, eu coloquei aqui, entra em cena outro vaso. Então a gente está conhecendo a história de um vaso, que é o Saulo. Um vaso meio difícil, né, irmãos? Um vaso que o Senhor teve que tratar ele duramente. Mas chega em cena agora outro vaso, que é o vaso Ananias, né? Ananias teve uma visão. E Ananias está lá, né? Não sei como, talvez sentado, talvez deitado, porque o Senhor fala, levanta-te. A gente não sabe, né, se ele está deitado ou sentado, a Bíblia não relata. Porém, ele estava lá tranquilo, Ananias, e ele teve uma visão. Nesses dias, sabe, irmãos, eu creio que Deus, ele vai agir dessa forma conosco, revelando através de sonhos, de visões, porque o mundo, irmãos, está tão difícil o mundo jaz no maligno. Eu até falo pro meu esposo, jaz, meu filho, jaz, porque está muito difícil, irmão. E a gente vê que na própria igreja, às vezes o mundo quer adentrar na própria igreja. E nós, como cristãos, nós devemos combater toda anátema, né, irmãos? Amém? Combater. Mas para nós combatermos tudo isso, nós devemos o quê? Estar preparados, porque o Senhor ele não vai dar visão para qualquer um, irmãos. O Senhor ele não faz isso. O nosso Deus é um Deus zeloso. Ele não vai dar, por exemplo, uma visão para quem não sabe guardar um segredo, porque a pessoa vai sair por aí e vai sair espalhando para as pessoas erradas. E às vezes o Senhor ele revela algo que é íntimo para outra pessoa ir lá ajudar. No caso de Ananias, ele recebeu algo íntimo, foi uma visão de Deus falando sobre Saulo. Será que alguém sabia ali, irmãos? Já pensou? Será que tinha um celular ali naquele momento passar, olha, que um WhatsApp, o Saulo acabou de ficar cego ali e ele já está 3 dias sem ver, sem comer? Não tinha isso, era Deus ali naquele momento, irmãos. E eu acredito que Deus ele vai agir dessa mesma forma hoje, sabe, irmãos? Mostrando, revelando, dando visões, dando sonhos, dando autoridade, sabe, irmãos? Porque nós já estamos nos últimos dias, irmãos. E às vezes a nossa fé, ela está abalada. Se a nossa fé que está dentro da igreja está abalada, imagina aquelas pessoas que estão ali fora. E ele quer contar com você. Quem sabe Ananias estão aqui dentro, enterrando o seu talento. Nós devemos o quê? Buscar Deus, para Deus ele nos revelar, nos dar discernimento do que nós devemos fazer. Quem sabe algum irmão está padecendo do nosso lado e nós aqui com o talento enterrado, a gente acaba não ajudando o nosso próximo. Então, irmãos, em nome de Jesus, desenterra o teu talento. Desenterra o teu talento. Se o teu talento é de cura, desenterra esse talento. Em nome de Jesus. Se o teu talento é de visão, desenterra esse talento. Se é de sonho, desenterra. Se é de intercessão, desenterra em nome de Jesus esse talento. E Ananias estava lá. E aí, olha só, com Ananias já foi diferente. Quando o Senhor deu a visão para ele, o que foi que ele falou? Eis-me aqui, Senhor. Quer dizer que ele conhecia a voz do mestre. Diferente de Saulo que falou, quem és, Senhor? Ananias falou, eis-me aqui, Senhor. Então que nessa noite nós viemos reconhecer a voz de Deus. O que será, Senhor? O que tu queres falar comigo? Eis-me aqui, Senhor. Senhor, tira toda a covardia. Senhor, tira toda a timidez. Senhor, tira tudo que atrapalha. Senhor, será que é uma escama? Senhor, será que é uma cegueira espiritual? Será que é algum pecado? Porque, irmãos,
Existem vasos, já foi falado aqui sobre vários tipos de vasos. E às vezes os vasos eles estão rachados um pouquinho. Ah não, mas eu sou vaso. Mas eu só pego assim de vez em quando só. Aí o vaso ele está só um pouquinho rachado. A unção de Deus vem. Como o vaso está rachado, aquela unção ela dura temporariamente. Então é por isso que às vezes a gente vê o vaso, né, fazendo o agir de Deus, aí depois a gente já vê que o vaso já não é mais, não age da mesma forma, né? A gente fica meio confuso. Mas é porque às vezes o vaso está rachado. E nessa noite, né, nessa campanha aí, o Senhor está falando sobre vaso, irmãos, é porque Deus, Ele quer nos usar, irmãos. Vocês são vasos, já descobriram que são vasos, então deixa Deus te usar. Se é no louvor, na pregação, na evangelização, se é no testemunho da família, se é no falar. Porque o que a palavra de Deus fala? Que no meio dos nossos a gente não precisa nem falar. É só ganhar de forma calada, é só o testemunho. Então que o nosso testemunho ele grite por nós, irmãos. Assim como o Senhor, quem sabe, ele procurou ali naquele momento. E quem ele achou disponível? Ananias. Ananias estava ali disponível. Eu acredito que Ananias, ele em algum momento ele estava buscando a Deus. Em algum momento ele estava lendo a Bíblia. Em algum momento ele estava jejuando. Ele estava preparado. Enquanto Saulo estava passando pelo processo, Ananias estava preparado. Então essa campanha ela serve para nos preparar. Preparar, irmãos. Já pensou passar essa campanha de 2 meses e ainda não está preparada? Misericórdia, né? Então levanta-te, né? Assim como o Senhor falou aí para Ananias, levanta-te. Atos 9:10 fala assim, ó. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois este que ele está orando. Olha o que Saulo já estava orando. O tratamento ele faz a gente se voltar para Deus, se aproximar de Deus, buscar intimidade com Deus. Ele estava orando, ele não estava mais com aquele pensamento de matar, pensamento de perseguir, ele já estava orando, buscando a Deus. E olha só o que diz o 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha quem já estava aqui na visão, era Saulo. Que outrora, olha só, lembra que eu falei que quando Deus tirou a visão de Saulo, no caso ali, né, foi uma visão física. Porque outrora ele teve o quê? Uma visão espiritual. Olha só, ao mesmo tempo que Deus tirou a visão, às vezes a nossa visão está assim, irmãos. Às vezes nós só estamos ali crendo num diagnóstico que o médico deu. Esse aqui é o seu laudo. Isso aí é uma visão física. Aqui, ó, eu estou vendo com os meus olhos. Nós precisamos ter uma visão espiritual, uma visão de crer que Deus vai ali visitar Judite, que Deus vai ali visitar o filho da irmã. Amém? Quantos creem nessa noite o Senhor ele quer unir a nossa fé? Sabe, irmãos, se a minha fé é pequenininha, ela não chega no tamanho de um grão de mostarda, mas se nós formos unir aqui um grãozinho, um pouquinho, vai virar, quem sabe, um grão, para a gente interceder pelos nossos irmãos que estão precisando. Porque às vezes nós precisamos ter o que? Empatia. Foi o que aqui Ananias, ele estava passando por esse processo de empatia. O Senhor estava lhe dando uma visão para ele, vai lá. Ó, ele recebeu uma ordem, né? Atos 9:11. Levanta-te e vai à rua. Ele recebeu uma ordem do Senhor. Será que ele tinha a escolha de dizer não? O que vocês acham? Ele poderia dizer não, né? Aí o que seria dessa história? Será que Saulo ia receber outra visita porque Ananias não foi?
Naquele momento, Deus, ele queria o quê? Usar Ananias. E às vezes o Senhor, ele quer nos usar, e nós às vezes dizemos não para o Senhor. Quantas vezes a gente diz não para o Senhor e as coisas às vezes ficam difíceis, aí já passa a não ficar mais difícil só para o irmão, passa a ficar difícil para mim também. Porque quem já disse não para o Senhor sabe o quanto é duro recalcitrar, né, irmãos, contra os aguilhões. A gente sabe que vem as consequências, e por isso a gente diz o que é? Sim, Senhor. Não é isso? Então, ó, mudança de vida. Saulo estava orando. Ele já não estava mais pensando em matar ninguém, em perseguir ninguém. Ele já estava mudando a sua vida, já estava orando, começando um processo de intimidade com Deus. E ele teve uma visão. Ananias temeu e questionou. Sabe por que ele temeu? Porque Saulo, ele tinha uma reputação. As pessoas falavam dele. E ele falava bem assim, ó. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Olha só como a vida, o testemunho de Saulo já corria, ó. Que ele fazia mal. Fazia mal para os cristãos. Já pensou o Senhor dizer assim: vai lá tu, vai lá na cadeia, prega lá para os... Aí o que acontece? Ô Senhor, os homens estão lá e fazem maldade, eles matam, eles estupram, eles fazem tanta coisa mal, o que eu vou fazer lá, né? Ele temeu. Isso é coisa que é humana, né? Da nossa natureza humana, temer. Quem sabe o Senhor, ele tem te ordenado algo e você tem temido. Quem sabe às vezes é até falar uma palavra para o seu irmão e você: não, Senhor, me segura. Senhor, isso é coisa da minha cabeça, Senhor. Isso daí foi só um sonho. Mas se o Senhor mandar você falar, o que você vai fazer? Obedecer. Amém? Obedecer. Ananias, ele temeu e questionou. É normal da natureza humana. Depois que o Senhor revelou o seu propósito, o que foi que o Senhor falou aí? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Olha só o propósito do Senhor. O Senhor revelou o propósito para Ananias. E Ananias, ele obedeceu, ele fazia parte desse processo. Ananias começou a fazer parte do processo de Saulo. Às vezes Deus não nos envolve diretamente na situação, mas Ele pode tocar no filho. Aí Ele vai o quê? Me envolver como mãe no processo. E eu preciso me envolver, não é? Ananias aqui ele nem conhecia, mas em Cristo nós somos todos irmãos. Se nós temos essa visão de família, nós vamos sentir pelo irmão. Olha, o irmão, ele não está vindo, o que eu tenho que fazer? Mandar uma mensagem, visitar, motivar o irmão, né? Você que é mais próximo, né? Dar uma palavra. Não foi isso que o pastor acabou de falar aqui, irmãos? E nós vamos fazer o quê? Nós vamos obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar, não é isso, irmãos? Não é isso que nós aprendemos? Então, depois que o Senhor revelou seu propósito, Ananias, ele foi, ele obedeceu o Senhor, e o resultado foi extraordinário. Já pensou, irmãos, você ser usado para curar outra pessoa? Quantas pessoas estão aí no mundo, irmãos? Hoje em dia é tão comum as pessoas elas se machucarem, sabe? Semana passada eu tive uma experiência com o Senhor e eu vi a importância de nós como cristãos estarmos selados com a armadura de Deus. Quando o Senhor ele fala sobre a couraça aqui, a couraça que ela protege aqui o nosso coração, sabe? Hoje em dia o quanto essa armadura é importante para nós, irmãos.
Talvez você fique pensando assim: isso é só quando entrar em alguma batalha espiritual. Não, irmãos, é para o nosso dia a dia mesmo. Porque hoje as pessoas, elas não medem as palavras, e às vezes a gente fica magoado porque deixou penetrar no coração. Mas nessa noite o Senhor, Ele vai nos dar sabedoria em nome de Jesus. Pedir do Senhor essa armadura, a couraça, está selado. Nada vai ultrapassar aqui. Quantas pessoas estão aí no mundo ansiosa, que é o mal do século, ansiedade, depressão. Por quê? Não souberam aqui, guardar, se proteger o coração. Vivem à base de remédios. Irmão, será que é isso que o Senhor quer? Será que é isso? O que vocês acham? Era aquela cegueira que estava sobre a vida de Saulo? Era um propósito do Senhor. Mas às vezes a gente deixa uma cegueira espiritual chegar na nossa vida por consequência de escolha nossa, ou porque a gente não sabe se revestir com as armaduras que estão aí para nós usarmos, não é isso, irmãos? Ou será que o remédio é que é correto? Porque a gente vê muitas pessoas dependendo de remédio, irmãos, hoje em dia, para dormir. O que a Bíblia fala? Que nós devemos ter paz. Às vezes a gente pensa que paz é algo, paz é só a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmão. Mas quantas pessoas precisam de paz para dormir, porque não conseguem mais dormir, irmãos? É algo que é tão natural, é da natureza humana dormir. Mas não tem conseguido, por quê? Não tem paz. Precisam o quê? De Jesus, irmãos. Glória a Deus. Então nós precisamos... hoje nós precisamos entender o que Deus Ele quer das nossas vidas, né? Naquele momento, Ananias foi lá, obedeceu, e quando ele obedeceu, né? Quando nós obedecemos Deus, Ele tem liberdade para usar os vasos, que somos nós, a transformar outros vasos, irmãos. Naquele momento ali, Ananias, ele estava sendo usado para ajudar o Saulo. E o que ele fala aqui? Que quando Ananias ele orou, o que aconteceu? Quem sabe? Isso! Caíram como escama dos olhos de Saulo. E ele passou a enxergar. Deus cura Saulo por dentro e agora por fora. Transforma em vaso de honra e enche com o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo ele está ali conosco e às vezes nós não sabemos pedir auxílio do Espírito Santo. Olha como o Espírito Santo ele é importante, irmãos. Quando a Bíblia fala bem assim que o servo de bem assim, não aparta de mim o teu Espírito, porque sem o Espírito Santo está difícil viver neste mundo, irmãos. Nós precisamos deste Consolador, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, irmãos. E quantas vezes Ele está ali para nos ajudar e a gente não sabe pedir ajuda, pedir um socorro. As escamas naquele momento estavam sendo uma limitação para Saulo, a limitação de não poder enxergar. Como é que a gente vai fazer as coisas se nós não enxergamos? Naquele momento, o Senhor retornou a visão de Saulo, porque ele tinha um propósito. Não foi que nós ouvimos aqui? Que ele tinha um propósito. O vaso era o vaso escolhido por Deus para levar o nome do Senhor para os gentios, os reis e os filhos de Israel. Olha o propósito, era gigantesco. Quando Deus ele tem um grande propósito na nossa vida, nós vamos passar por uma dificuldade também à mesma altura, porque perder uma visão, mas não é fácil. Mas Deus ele tinha também ali o que? Um propósito, né? E foi uma transformação total, física e espiritual que Saulo teve. Foi uma mudança de vida. Ele se transformou numa nova criatura. E o que eu escrevi aqui? O testemunho anuncia quem de fato nós somos. Então aquele testemunho que Saulo tinha, que era de perseguidor, que ele fazia mal contra os cristãos, que já tinha
se alastrado por toda a cidade, agora passaria para um novo testemunho. Já pensou, irmãos? Deus, Ele quer transformar nossa vida nessa noite. Você acredita nisso? Talvez você esteja cansado devido ao trabalho, por isso que eu vou pedir, podem se colocar de pés. Talvez você está uma semana difícil. Eu não sei o que você tem passado em casa. Às vezes são tantos afazeres, mas você escolheu estar aqui nessa noite. E o Senhor, Ele conta com você, Ele conta comigo, Ele conta conosco. E se nessa noite nós estamos como Saulo, que essas escamas elas venham cair em nome de Jesus. E que todo esse processo que você esteja passando, que ele venha se transformar num propósito maravilhoso, que venha engrandecer o nome do Senhor. Que o seu testemunho ele possa anunciar as boas novas do Senhor. Que o nosso testemunho, que a nossa vida, ela venha refletir o Senhor. Amém, irmãos? Então eu sei que muitos estão cansados aqui, irmãos. Muitos trabalham, muitos têm os seus afazeres, mas neste momento nós vamos louvar o Senhor. Porque o Senhor ministrava no meu coração em casa sobre cura. E eu não estava entendendo. E quando o pastor ele falou que tem muitos irmãos precisando de cura, então que nessa noite nós viemos aqui ser o Ananias. Amém? Ananias, profetizar, orar, ter a empatia pelo nosso irmão. Quem sabe se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dos teus servos que estão ali, Senhor. Quem sabe no hospital, em casa, Senhor, ajuda os teus servos a passarem por este processo, Senhor. E quantas vezes é difícil, porque você receber um laudo de um médico é difícil. Nós podemos estar bem fisicamente, Senhor, mas que neste momento Tu possas visitar, Senhor, aquele Teu servo que está ali, Senhor. Visita a Judite, Senhor. Tem misericórdia da vida dela. Aleluia! Dá força para ela, Senhor. Senhor, Tu sabes aquele coração que sabe estar abalado, Deus. Mas, Senhor, nós queremos levantar neste momento, Senhor, mais um clamor, uma vez mais, Senhor. Uma vez mais, Senhor. Nós queremos unir a nossa fé, Senhor. Nós queremos ser um Ananias, Senhor. Senhor, nós sabemos que Tu és o Deus, Senhor, de perto, Senhor, e Tu és o Deus também que opera distante, porque Tu podes, Senhor, operar da mesma forma que Tu estás operando aqui, Senhor. Tu podes operar ali, Senhor, onde a Judite está. Senhor, Tu podes, Senhor, operar na vida dela, porque eu creio, Senhor, no milagre da Tua serva. E eu creio, Senhor, que o testemunho dela vai ganhar muitas almas, Senhor. Eu creio, Senhor, que assim como Saulo, Senhor Jesus, que teve essa experiência, Senhor. Senhor, se há em nós alguma escama, alguma cegueira espiritual, Senhor, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós não venhamos sair desta campanha, Senhor, da mesma forma. Senhor, talvez o cansaço, talvez a batalha do dia a dia, Senhor, tenha tentado nos paralisar, Senhor. Mas Jesus, que neste momento o Teu Espírito Santo, que és o nosso Consolador, Ele possa nos visitar neste momento, trazendo força, trazendo ânimo, trazendo tudo aquilo que nós precisamos para prosseguir, Senhor. Prosseguir mais uma milha, Senhor. Prosseguindo fazendo a Tua obra. Prosseguindo, Senhor, levando o Teu Evangelho, testemunhando, testificando. Oh, Senhor Jesus, visita, Senhor, os Teus servos. Deus, aqueles que estão aqui também, Senhor, quem sabe precisando de uma cura. Senhor, Tu conheces, Pai, Tu sabes o que nós precisamos. Senhor, se é força, Senhor, que Tu possas revelar, Senhor, a Tua vontade, Pai. Oh, Senhor, que assim como Ananias, nós queremos nos levantar, Senhor, nos posicionar, Senhor, nos colocarmos na posição de servos, Senhor, servos obedientes, servos, Senhor, dispostos a fazer a Tua obra, onde quer que Tu nos mandares, Senhor Jesus. Senhor, nos ajuda, Senhor, nesta peleja, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cumprir, Senhor, a Tua vontade.
Pai, e se acontecer de aparecer algum deserto, Senhor Jesus, na nossa vida, que nós venhamos ter força, Senhor, para passar nesse processo. Senhor, nos dá força. Pai, que nessa noite nós venhamos ser renovados. Renova nossas forças. Espírito Santo, vem sobre a nossa vida e nos ajuda. Nos faz fazer a tua vontade, a ser servos obedientes, vasos, não só vasos de enfeite, Senhor. Nós não queremos estar apenas no banco, Senhor Jesus, sendo vasos de enfeite, Senhor, mas que neste momento toda a brecha seja tapada, Senhor, e que a tua unção venha sobre a nossa vida e permaneça sobre a nossa vida, Senhor Jesus. Senhor, se há cura, Jesus, que tu queres nesta noite, Senhor, nos visita, Senhor, nos blinda, Senhor Jesus, com a tua cura, que assim como tu fizeste com Saulo, Senhor, porque tu és o Deus de antes e de hoje, Senhor Jesus, tu continua sendo Deus, Pai. E Senhor Jesus, vem nessa noite, Senhor, nos curar. Senhor, venha nos visitar, Senhor, nessa noite, Pai. Tem misericórdia dos teus servos, tem misericórdia da nossa vida, porque nós precisamos e dependemos de Ti. Somos apenas servos pequenos, Senhor, mas Tu és grande, Senhor. E nós reconhecemos isto nessa noite. E nós desde já queremos Te agradecer, meu Pai, porque Tu és fiel, Senhor Jesus. Tu tens estado conosco, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque Tu estás conosco. Muito obrigado porque Tu enviaste um Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco, nos ajudando, quem sabe passando por uma dificuldade, mas Tu estás ali conosco, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. E nós queremos também Te agradecer, Senhor, desde já, pela cura, Senhor Jesus. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que está se dispondo, Senhor Jesus, a ser o Ananias, Senhor, nesta noite, Pai, a seguir, a fazer a Tua vontade, Pai. Muito obrigada que essa palavra, Senhor, venha ficar guardada, Senhor, no nosso coração, e que no momento oportuno, Senhor, Tu venha nos lembrar, Senhor, deste compromisso que nós estamos fazendo contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.